Esse é o nosso quarto estudo, né? E é fundamental que eu e você entendamos que Deus continua trabalhando em prol da igreja, dando-nos sabedoria e discernimento contra todas as ciladas e armadilhas astutas do inferno. Satanás não se brinca. Ele é um anjo caído, tem poder atribuído a ele por Deus, mas só que o Deus que nós servimos é maior, né? Então não tem por que ter medo, nem ter pavor, nada. Maior é o que está com nós do que o que está com o mundo. Mas faz atenção, porque ele é astuto, ama astutas ciladas, e a nossa força, a minha e a tua força é na resistência. Falamos sobre gula, né? O sucesso demora, dá trabalho em todos os aspectos, ou seja, a vida pessoal, familiar, trabalhista, eclesiástica, conjugal, etc. Às vezes dói, mas dói menos e dá menos trabalho do que o fracasso. A avareza, relação doentia com o dinheiro. Ter sucesso não significa ter muito dinheiro, assim como fracassar não significa não ter dinheiro. Administre seu tempo, não tente enriquecer de qualquer maneira, não encare o dinheiro como prioridade na vida, não deixe o dinheiro dominar você. Prosperidade não necessariamente está relacionada somente a bens materiais, mas a uma vida abundante. E essa palavra abundante aqui, você pode colocar abundante aí, colocar piu, 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 mais e mais e mais, porque ter uma vida abundante, exuberante, é você ter plena paz de espírito. Como diz a Bíblia, em paz me deitarei, o Senhor dormirei, porque o Senhor, tu me faz habitar em segurança. Quanta gente aí tem dinheiro e não tem segurança, não tem paz, né? Não pode sair na rua. Quantas pessoas famosas aí estão mudando para o exterior? Por quê? Eu falo do Brasil, não sei como é que está a situação de Portugal, mas no Brasil tem muita gente se mudando. Por quê? Por medo de sequestro. O filho não pode ir para a escola porque pode ser sequestrado porque o pai tem muito dinheiro, não? Então, assim, é uma riqueza que, infelizmente, não está dando um prazer e um gozo para a família. Está dando problema, dor de cabeça, né? Infelizmente, depende também do local onde a pessoa está vivendo, né? Não que o dinheiro seja uma coisa de por si mal, não. Sendo bem administrado e ganho de uma maneira honesta, não tem nenhum problema. Como nós vemos na Bíblia, várias e várias pessoas que eram ricas. Abraão, Jó, dono de camelo, de bezerro, de vacas, de cabritos, cabras, pessoas que eram bem-sucedidas na sua época e não por isso tinham um coração voltado para os bens materiais. Pessoas que serviam a Deus com excelência. Luxúria, falta de prazer no trabalho, sucesso e o bem-estar pessoal está relacionado com a forma como encaramos o nosso trabalho e vida com Deus. Onde há muitas reclamação e falta de prazer, o fracasso terá maior chance de prevalecer. Às vezes a pessoa quer chegar a longe, mas se esforçando pouco, né? Vivendo muito, querendo ter muito prazer, querendo ter muita luxúria, mas de uma maneira desnecessária e desgovernada. Vê a importância do seu trabalho na igreja e sociedade como um todo. Trabalhar e servir com alegria, em todos os aspectos, né? Vamos aqui. Ira contra a circunstância, cólera, raiva, indignação, fúria, violência. Se você acha o sucesso dos outros algo ruim, terá facilidade de conquistar o seu fracasso. Então, você vê alguma pessoa irada com seu sucesso, já chegou. Você já conheceu isso aí? Que às vezes a pessoa anda contigo, é sua amiga, tá? Mas quando você recebe vitória, você nasce uma ira. Ainda fala assim, é uma ira santa, porque fulano não conseguiu, eu não consegui. Não tem ira santa, não. A ira é infernal mesmo, porque Deus jamais colocaria um tipo de sentimento no coração de um homem. Por quê? Nosso Deus que nós servimos é um Deus puro, um Deus santo. Então, a gente pode até irar, como diz a Bíblia, ireis, mas não pequeis. Não dá lugar ao diabo. Vamos continuar aqui. Inveja. O meu sucesso não significa o fracasso do meu vizinho. Então, você pode ser vitorioso sem comemorar a derrota do seu irmão, né? Temos prazer na vitória um dos outros e choramos com os que choram e sorrimos com aqueles que estão sorrindo. Isso aqui é uma virtude daqueles que têm uma vida abundante na presença de Deus. Você ter prazer na vitória do teu irmão, independente se ele chegou depois de você. Ah, mas eu já cheguei, tem tanto tempo, pastor, minha vida já... O fulano chegou agora, já está tendo tudo, já está acontecendo, Deus está abençoando. Glória a Deus. Que problema tem nisso? Cada pessoa tem uma vida, cada pessoa tem um modo de expressar. Cada pessoa tem o seu momento. Quem sabe, de repente, ele soube ou ela soube aproveitar os momentos mais do que você, do que a mim.
As oportunidades bateram na porta e a pessoa sobre agarrar, sobre aproveitar a oportunidade. Glória a Deus. Não tem nenhum problema. Pelo contrário, nós temos que nos alegrar quando nós vemos uma pessoa que com tão pouco tempo obteve sucesso. E a palavra sucesso, ela abre um leque que vocês não imaginam, muito abrangente, muito grande, todas as áreas, pessoal, familiar, econômica, espiritual, relacionamento, conjugal, relação com os filhos, relação com os amigos, e vai. Então, sucesso, ela tem várias esfachaturas. Se nós formos entrar aqui, vai dar 1 hora para comentar. Acreditar que a grama do vizinho é sempre mais verde pode gerar desmotivação. Tá vendo? Concentre-se em suas metas de vida no seu trabalho. Concentre-se em suas metas. Comemore e alegre-se sinceramente com o sucesso e conquista dos outros. Não se preocupe com a ostentação, né? Preguiça, vamos continuar aqui. É um substantivo feminino de origem do termo da língua pigritia. Característica atitude que demonstra uma pouca disposição para o trabalho. No caminho para o sucesso, a preguiça pode levar ao fracasso. Indisposição. Ah, vamos fazer amanhã. Não, a gente ia fazer o negócio hoje. Ah, não, deixa para amanhã. Amanhã a gente faz, porque, obviamente, existem casos e casos. Não vamos ser extremistas, absolutamente. Existem circunstâncias que verdadeiramente coisas e tem que ser posticipada, né? Antecipada e posticipada para por força maior. Mas nem sempre é dessa forma. Muitas vezes o sucesso bate na nossa porta e nós deixamos para amanhã. Aí o que acontece? Por causa da preguiça. E o sucesso, infelizmente, pode virar um fracasso. Aí entra aquele negócio que nós falamos aqui. Entra uma pessoa que chegou depois e obtém sucesso. Fala, meu Deus, como é que pode? Eu passei esse tempo todo dormindo. Às vezes é. O pecado anestesia as pessoas. A vida da pessoa fica anestesiada. O tempo passa, o tempo passa, o tempo passa e não se vê acontecer nada. Mas por quê? Porque, infelizmente, não entendeu que precisava de ajuda. E nós temos um Deus que está pronto a nos ajudar. E diz a Bíblia, lá em Tiago, fala assim, ó, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que ele dá gratuitamente, e a coisa melhor ainda, não joga na cara, né? O homem às vezes te ajuda e joga na cara. Fala, eu te ajudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Com Deus é diferente, ele tem prazer em nos abençoar com sabedoria, nos direcionar, nos guiar, e ele não rinfatia, né? Não joga na face, diz Tiago. O esforço também faz parte do sucesso. Querer que bons resultados simplesmente caiam no colo, sem precisar trabalhar ou se dedicar com a vida de propósito, dificilmente está fazendo crescer. Procure sempre ter disciplina, planejar seu dia, não espere que as coisas caiam do céu. Evite postejar, tá vendo? Vamos deixar para depois suas atividades. Amanhã pertence a Deus. Soberba ou orgulho. Existe grande chance de sucesso conquistado se tornar um fracasso quando o orgulho toma conta. Já falamos sobre isso na semana passada, vou dar só um leque bem rápido, né? No ambiente onde nós vivemos, no mundo eclesiástico, diz um ditado que você quer conhecer a pessoa, dê poder, né? A pessoa, às vezes, é uma ovelha, trata todo mundo bem, se comporta bem. Quando você dá um cargo, começa a pisar nos outros, começa a se achar melhor, começa a se achar mais sábio, começa a se achar mais sábia, porque eu leio mais, eu oro mais, eu tenho mais conhecimento, eu busco mais a Deus. Isso aí é um forte sinal de orgulho que pode caminhar para a soberba. Achar que tudo aquilo que nós temos, somos ou almejamos é, porventura, nosso. Não é tudo emprestado, né? Nós nos esforçamos, sim. Botamos força, sim. Como Paulo falou com Timóteo. Deus nos deu espírito, não nos deu espírito de medo, né? Mas de força, de amor e de equilíbrio, de disciplina, de autocontrole. Sim, é na força, é na força. Mas só que quem nos dá essa força para prosperar, para prosseguir é o Senhor. Então, assim, que nós vamos assim a confiar verdadeiramente em Deus, porque se o nosso coração está verdadeiramente arraigado nele, né, enraizado no Senhor, dificilmente a soberba chegará aos nossos corações. Temor do Senhor e a instrução de sabedoria. E diante da honra, vai o quê? Vai? Alguém pode falar aí? Alguém pode abrir o microfone e falar, por gentileza? Diante da honra, o que é que vai?
Diante da honra vai a Humildade. humildade. Então, quanto mais você for honrado, mais humilde você tem que ser. E eu vou te falar já uma coisa muito abençoada aqui. Humildade não tem nada a ver com na área econômica. Tem muita gente que fala que a pessoa humilde é a pessoa pobre. Aí acha o mendigo, que pessoa humilde porque está vestido mal, com a roupa rasgada, está sujo. Não. Você pode encontrar na rua um mendigo soberbo. Você pode encontrar na rua uma pessoa pobre, arrogante e orgulhosa. Não tem nada a ver. E em contrapartida, você pode encontrar uma pessoa rica, né, bem-sucedida, um empresário, uma pessoa humilde, que ajuda o próximo, que gera emprego, que valoriza seus funcionários. Então, já quebrando um paradigma, né? Quebrando um modelo, eu quero que você já entenda que a humildade não tem nada a ver com a questão econômica. A pessoa pode ser humilde, seja economicamente bem, ou pode ser uma pessoa humilde também, que seja não economicamente bem. E, da outra parte, a pessoa pode ser soberba, rica, e pode ser uma pessoa soberba, pobre. Então, assim, quando o temor do Senhor, a instrução, a sabedoria, diante da honra vai a humildade. Quanto mais te honrarem, mais humilde você vai ser. Quanto mais te honrarem, mais você se colocará à disposição de seu servo. Seja humilde para ouvir e aprender. Valorize todos que estão de sua volta. Lembre-se que você não é melhor que ninguém. Temos mais a ganhar sendo humildes que arrogantes. Hoje você está por cima, mas amanhã pode estar por baixo. Seja humilde, mas evite a falsa modéstia, né? A falsa modéstia, todos sabemos que é aquela autocomiseração. A pessoa fica fazendo aquela de coitadinho, de coitadinha, para que todo mundo fique só em cima, fique não. O ser humano ele tem que largar esse espírito de miséria e partir para cima. Paulo falou com Timóteo, pai, Deus te deu um espírito de força. Querido, se nós não colocarmos força, nós não falaremos inglês. Se nós não colocarmos força, nós não serviremos a Deus. Se nós não colocarmos força, a comida não vai chegar no nosso prato. Se nós não colocarmos força, nós não mudaremos de step. Então, assim, a salvação é gratuita, mas o reino é na força. Amém? Não sei se vocês estão entendendo esse mistério. Então, assim, Deus nos chamou para colocar força, sim. Quem quer máximo, quem quer chegar ao máximo, tem que dar o máximo. Não se chega ao máximo dando o mínimo. Então, assim, se você quer chegar no máximo, se você quer almejar o melhor para a tua casa, para a tua vida, para a tua família, vida em que senso, pastor? Todos os aspectos. Vida sentimental, ame muito, respeite muito, se doe muito, vida econômica, trabalhe muito, entendeu? Projete novo modo de trabalho, procure ferramentas que possam favorecer você a prosperar economicamente, e ao mesmo tempo que você possa ter mais tempo para a família. Pastor, me explique que mistério é esse? Como é que eu posso prosperar e ter tempo para a família? É só você virar um empresário e ter pessoas que trabalham para você. Você vai estar continuando com a empresa aberta trabalhando e pessoas que trabalham ao seu redor e você vai ter mais tempo de chegar para casa mais tarde. Eu lembro quando eu trabalhava na Itália, né? O período que eu trabalhei lá, dirigindo o caminhão, o meu patrão chegava, quando eu chegava de manhã cedo, ele já não estava, a empresa estava aberta, né? Chegava, e nós que dava meio-dia, 2 horas, o ofício já estava fechado. Eu falei, meu Deus, era o emprego que eu sonhei. Já pensou? 2 horas da tarde já estava tudo fechado. Mas todos os funcionários estavam dirigindo o caminhão. Eu voltava para casa 1 hora da manhã, meia-noite, meia-noite e tanto, porque eu pegava à tarde, pegava 11 horas e ia até 11 da noite, 11 horas da manhã, 2 horas, depende do horário. Mas o patrão já estava em casa. Por quê? E sabe quantos anos ele tinha? Era um menino que tinha 25 anos. O pai passou a empresa para ele. Ele só fazia administrar. E era um direito dele comprar um carrão bonitão, comprar uma casa. E nós tínhamos prazer na vitória dele. Por quê? Porque o sucesso dele é o sucesso da empresa. Então, por que eu estou dando a vocês esse exemplo da minha vida pessoal? Para que vocês possam entender o primeiro aspecto, ter prazer na vitória do outro. E segundo aspecto, você pode também almejar chegar na posição que ele chegou, sem precisar passar por cima de ninguém. Qual o segredo do sucesso? Seja humilde e evite uma falsa modéstia. Não fique reclamando do trabalho que está ruim, que as coisas não estão acontecendo. Procure melhorar. Crie ferramentas que podem possibilitar você de ter o sucesso e você possa mudar de step, né? É como diz aquele step by step, step by step. Tem gente que fica no mesmo step aí a vida toda reclamando. O que é que impede você de mudar de step?
A única pessoa que pode impedir você e eu mudar de step somos nós mesmos. Você é a única pessoa que pode impedir o seu crescimento. Então, em nome de Jesus, receba força, receba graça da parte de Deus, receba essa injeção abençoada na tua alma, para que Deus possa abençoar a tua casa, abençoar a tua vida e abençoar a tua família. Como? Né? Acordando cedo, trabalhando, buscando novos ambientes, fazendo upgrade das suas ferramentas de trabalho, para que o Senhor possa estar assim abrindo portas e certamente Deus abençoará a tua casa em nome de Jesus. Todos esses temas abordados anteriormente nos levam a entender que a bênção e a maldição estão relacionados à nossa vida cotidiana, no nosso proceder diário com outro ou com nós mesmos. Relacionamento diante de Deus, diante dos homens. Olha lá, Jesus crescia em sabedoria e estatura de graça diante de Deus e diante dos homens. Ah, pastor, eu quero crescer só diante de Deus. Mas e diante dos homens, como é que vai fazer? Você não quer crescer também diante dos homens, não? Eu acho que é fundamental também crescer diante dos homens. Como? Adquirir respeito, adquirir uma posição segundo o teu esforço pessoal, segundo as portas que Deus vai estar te proporcionando, segundo as ferramentas que você predispôs, que você preparou para o sucesso. Deus vai abrir portas, mas se você não tiver ferramenta, você não vai abrir. Né? O nosso Deus é um Deus que abre portas. Amém, irmãos? Eu vi alguém falando amém aí? O nosso Deus é um Deus que abre portas. Mas se ele abrir a porta e eu não tiver a ferramenta, ninguém não vai querer. Como é que eu vou poder entrar? Entendeu? Mas certamente Deus ele nos proporcionará ferramentas para o nosso sucesso em nome de Jesus. Falando a respeito da nossa batalha cotidiana contra as forças do mal, que tentam todo momento nos desanimar. Olha só, deturpar o propósito de Deus para os corações aquebrantados. O inimigo de nossas almas tenta colocar na nossa mente a falta de fé, a descrença em Deus e na sua palavra, a Bíblia, né? Posso ler vários livros paralelos? Posso. Posso ter livro de história, livro de arqueologia, posso ler tudo, jornal, gibi, mas a base da nossa fé é e sempre será a palavra de Deus. É o que alimenta a nossa alma. Posso estudar paralelo, geografia bíblica, mundo antigo, e tantos outros argumentos, né? Não tem nenhum problema. Certamente Deus ele nos abençoará, sim, enriquecendo o nosso conhecimento, mas a nossa alma só pode ser enriquecida através da fonte, que é a palavra de Deus. Este inimigo vem a nos persuadir e nos enganar, mas se tivermos um pouco de sensibilidade e fé em Deus, podemos perceber que ao nosso lado também está o Espírito Santo, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis e nos convence do pecado substituído. Olha lá. Romanos 8, 26, da mesma maneira, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como vem, mas o mesmo Espírito intercede, Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo, não Espírito do homem, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nós nos colocamos na presença de Deus para orar, o Espírito Santo ele vai traduzindo, ele vai decriptando a nossa oração. Ele vai falando com Deus Pai. Deus Pai, ele queria falar isso, isso e isso. Pai, ela quer dizer isso, 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 isso e isso. Né? Então, não se preocupe quando você estiver orando de colocar palavras mirabolosas, palavras bonitíssimas, excelentes. Excelso Deus, excelentíssimo Senhor, magnífico, Pai do universo. Se quiser orar assim, não tem nenhum problema. Mas lembre que nós temos o Espírito Santo que conhece a intenção do coração. E eu simples dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, e ele vai traduzir para você ao pé da letra, e certamente é vitória. Nosso espírito também possui um adversário, é a nossa, olha aqui, a nossa carne. Existe uma luta constante onde o nosso espírito quer ouvir a voz do Espírito Santo, mas a nossa carne quer fazer sua vontade. A carne e o espírito, uma grande batalha. A carne é fazer a prática de tudo aquilo que o mundo nos oferece, né, na vontade da carne, através de seus manjares recheados de pecado e toda espécie de prostituição, adultério, roubo, ciúmes, inveja, idolatria, vícios, etc. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Esse mundo aqui, a qual a carta de João fala, se fala o sistema mundano,
Lá em Mateus 3,16 fala, Deus amou o mundo de tal maneira. Ali se refere aos homens. E quando fala homens, se refere a toda a humanidade, todo ser, né? Deus amou o mundo, Deus amou todos os homens, né? E aqui, não ameis o mundo, significa o espírito do mundo, o espírito mundano, né? Que puxa o homem para as coisas do mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Portanto, o nosso adversário, sabendo que nós temos um coração enganoso e corrupto, a nossa carne é desejosa pelas coisas deste mundo, ele coloca a nossa mente na frente toda espécie de pecado, para que caiamos nas suas artimanhas e cometamos o pecado, e onde existe o pecado, a desobediência a Deus, pois toda desobediência provém do pecado. Estamos sujeitos a toda espécie de maldição, pois estamos nas mãos do inimigo, né? Quando a pessoa peca, ela dá a Satanás uma legalidade para agir. Nós somos filhos de Deus, mas a Bíblia fala que aquele que é nascido de Deus, né? O inimigo não toca, mas aquele que é nascido de Deus e não vive na prática do pecado. Pastor, me explica esse mistério. Nós pecamos cotidianamente. A Bíblia fala que todos pecaram, estão privados da glória de Deus, mas são resgatados gratuitamente através do sangue remidor de Jesus. Nós pecamos todos os dias por pensamentos, obras e palavras. Todos os dias. Mas são pecados involuntários. Ninguém acorda querendo pecar. Entendeu? A Bíblia fala que aquele que fala que não tem pecado, ele chama Deus de mentiroso. Então, todos nós pecamos, todos nós somos diante de Deus pecadores. Pecadores inocentados, não somos inocentes, né? Porque se formos inocentes, Jesus não precisava ter morrido na cruz. Então, Deus nos inocentou, nos perdoou, nos lavou com o sangue da cruz de Jesus. Por quê? Jesus se fez maldição no nosso lugar, né? A cruz que era para mim e para você, Jesus pegou nosso lugar. Então, hoje nós somos agraciados, né? Deus nos deu graça, né? É um favor que nós não merecemos. Deus nos deu graça e é um favor imerecido. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fica à vontade. Pode abrir o microfone. Estou sendo claro, a irmã pode fazer uma... Se quiser fazer uma análise, irmã Rita, Larissa, Júnior, os irmãos estão aqui, né? Amém, irmãos? Fica à vontade, então. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode abrir o microfone e ficar à vontade. Então, podemos concluir que a bênção vem do obedecer e a maldição vem do desobedecer. Tá vendo? Então, podemos concluir que a bênção vem do obedecer e a maldição vem do desobedecer, né? Como diz o profeta, obedecer é melhor do que sacrificar. Adão e Eva desobedeceram, e vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para o abatimento. Olha só. E vendo a mulher que a árvore era boa para comer, né? Concupiscência da carne, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, e agradável e desejável para entendimento, soberba da vida. Então, o pecado de Eva, ele prefigura praticamente a palavra de João. Por quê? Porque o pecado entrou pelo olho. Ela viu que era boa, que era desejável, agradável e praticou o ato. Qual foi o erro aqui, pastor? E eu quero deixar assim, ó. Tudo isso aí, a carne poderia ter sentido, mas o ato só se concluiu quando ela comeu do fruto. Entendeu? Então, assim, esses pensamentos podem até vir na cabeça do ser humano. Quero que você entenda rapidamente. Pode até permanecer, pode até vir. Permanecer não, está repreendido. Pode até vir na cabeça do ser humano. Só que Deus nos dá uma sensibilidade para não cometer esse ato. O ato de comer o fruto, que não foi maçã. A Bíblia não fala sobre maçã, né? Muita gente fala, maçã não. Não existe maçã. O fruto, a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Tanto que eles foram tirados do Éden, porque existia uma outra árvore, que era a árvore da vida, que eles comiam e eram eternos. Então, eles comeram da árvore do conhecimento e também comiam da árvore da vida. Então, foram expulsos e passaram da dispensação da inocência, eles estavam adultos e nus e não tinham vergonha, mas depois que desobedeceram, passaram a ter vergonha. Ali entrou um outro período chamado consciência. Passaram da inocência para a dispensação da consciência. Mas lá na frente nós prepararemos
um estudo sobre dispensações bíblicas, que são da inocência até o milênio. Hoje nós estamos na dispensação chamada graça. É por isso que Deus, pela sua infinita misericórdia, nos tem resgatado. E o mundo está do jeito que está aí, porque a misericórdia de Deus é a causa que nós não somos completamente consumidos ainda. Mas o mesmo Deus que é advogado vai voltar como juiz um dia. E muitos chorarão. E pela desobediência entrou o pecado e a morte. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Olha só. Assim também a morte passou por todos os homens, por isso que todos pecaram. O povo de Israel, mesmo quando Deus, com a sua mão forte, os livrou da escravidão do Egito, fez atravessar o mar vermelho seco, eles duvidaram e desobedeceram de Deus, por causa disso ficaram 40 anos peregrinando. Um percurso que era de 11 dias, eles passaram 40 anos. Deus dirigindo, por quê? Trabalhando no caráter do povo, mas sustentando coluna de fogo, nuvem, assim, Deus com a sua providência e misericórdia contínua, mas não perdendo para ninguém. Vemos o que não puderam entrar por causa da incredulidade, tá vendo? Muitas pessoas não entraram por causa da incredulidade. Neste instante, olha só, neste instante, você pode estar dizendo, bom, eu também já desobedeci e pequei, meus pais também desobedeceram. A palavra diz que Deus visita a maldade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. Escute rapidamente. Não te curvarás a elas, nem te servirás, porque eu sou o Senhor Deus, teu Deus, sou Deus zeloso e visito a maldade dos pais até os filhos, terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então aqui está a tua resposta. Então eu estou debaixo de maldição? Absolutamente não. Ou melhor aqui, ó, depende. Você só vai estar debaixo da maldição se você quiser. A Bíblia fala que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Quando nós aceitamos Jesus, dali para frente, todas as nossas gerações são abençoadas através do sangue de Jesus que nos purificou. E se porventura existia alguma maldição do passado, ela é quebrada automaticamente. E eu digo isso na autoridade do sangue de Jesus. O sangue de Jesus ainda tem poder. O sangue de Jesus continua perdoando o pecado. Então, assim, se porventura existia na tua família algum tipo de mandinga, alguma obra contrária, alguma maldição, alguma macumba, alguma coisa, isso tudo ficou no passado, algum feitiço. Ah, pastor, mas eu sinto que às vezes ainda não, meu querido. Receba a força da parte de Deus. O que a Bíblia falou com Jacó? Nenhuma praga chegará à nossa tenda, né? Nenhum mal te sucederá, Salmo 91. E praga nenhuma chegará à tua tenda, porque Deus dará ordem aos teus anjos, os anjos, ao nosso respeito, para nos livrar em todos os nossos caminhos. Não é de qualquer caminho, não é de todos. Isso é promessa. E falou também que contra a tenda de Jacó não vale encantamento. Ah, mas a tenda de Jacó é Israel. Nós cremos que nós somos Israel de Deus. O Israel espiritual é a igreja. É lógico. A igreja é o Israel espiritual de Deus. Nós não somos hebreus. Nós não somos o povo de Israel, anagraficamente falando. Mas nós somos o povo de Deus, somos Israel de Deus espiritualmente. Então, quando a Bíblia fala que não vai chegar a maldição e contra a tenda de Jacó, né, que simboliza o pai de Israel, né, contra a tenda de Jacó não vale encantamento, então, contra a tenda de Jacó, contra Israel de Deus não vale encantamento. Resumindo o assunto, contra a tua casa, contra a tua vida, contra a tua família, contra o teu trabalho, contra a tua família, nada chegará de mal em nome de Jesus. Quando nós nos colocamos na posição de obedientes, né? Falamos nesse estudo. Qual é o tema do estudo, pastor? Não esqueça. Bênção ou maldição, você decide. Para quem obedecer é bênção, e para quem não obedecer é maldição. Ah, mas é Deus que coloca a maldição? Não. Deus não coloca maldição em ninguém. Simplesmente ele continua com a mão dele de misericórdia no lugar. Somos nós que saímos. Então, embaixo da mão de Deus, nós temos bênção e misericórdia. Longe da mão de Deus, não tem misericórdia e não tem bênção. É só por troco maldição. Isso aqui é uma realidade. As pessoas vivem em maldições porque rejeitaram a graça divina, né? E a questão da maldição não é somente
economicamente, ou decepções. Não, no mundo nós teremos aflições. Porque não é que nós vamos entrar na presença de Deus, vai ter uma vida exuberante, como se prega aí fora, um evangelho triunfalista. Não, aceite Jesus, que sua vida vai mudar, vai ser sua bênção, as portas vão abrir, a família vai estar mais unida, as coisas vão acontecer, vão mudar de trabalho, vão mudar de casa, vão mudar de... Não! A primeira coisa é que, às vezes, quando nós entramos na presença de Deus, Deus ele prova o nosso caráter. Foi o que aconteceu com Jesus, acabou de batizar, foi para o deserto. Então, quantas pessoas acabam de entrar na igreja, a primeira coisa que ela recebe é uma prova. Por quê? Porque Deus quer provar verdadeiramente se o nosso amor por ele é um amor sólido ou se é somente um fogo de palha. Muitos se encostam na presença de Deus por causa de pão, como era no passado. Jesus falou com isso com alguns. Disse assim, ó, vocês me procuram por causa do pão. Ele sai. Onde tinha Jesus, multiplicava pão, multiplicava peixe. Ele falou, eu vou nesse lugar aí. Peixe e pão de graça, eu vou estar do lado. Mas poucos eram aqueles que queriam ter um compromisso. Então, assim, para você que está chegando essa palavra hoje, Deus ele está te chamando a um compromisso maior, porque para você não é somente o pão físico, para você ele também tem um pão espiritual. Amém, querido? Você que está me ouvindo aqui na internet, então, assim, que o teu coração possa estar voltado completamente para a presença de Deus, não para aquilo que ele tem nos proporcionar, mas para aquilo que ele é, aquilo que ele representa para nós. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. Sim, tá vendo? Depende e, ao mesmo tempo, sim. Depende se você ficar na obediência, né? Na torre da vigilância. Sim, se você está debaixo de alguma maldição, você vai continuar sob esta maldição só se você quiser. Ou não, a não aceitação da graça e do perdão liberado por Jesus, o nosso Cristo ressurreto, faz sim que a maldição da desobediência paire sobre a humanidade. Tá vendo? Não aceitação da graça. Quando a pessoa não aceita a graça, ela recebe maldição. Ou seja, a maldição já foi dada ao mundo com o pecado de Adão. A Bíblia fala que nós herdamos de Adão esse erro, essa falha. Então, o que acontece? Toda a humanidade recebeu de Adão, que é o pai da humanidade, Eva, né? Eu vi esses dias um estudo sobre DNA humano. Ele fala que todos os seres humanos têm uma célula no DNA para revelar quem é a mãe, né? O pai pode se duvidar, mas a mãe ninguém duvida, porque saiu da barriga, é aquela. Esses são alguns dos critérios para saber quem é um hebreu. O hebreu não é aceito na comunidade, né? Somente pelo nome do pai. Não, é pela mãe. Porque o pai pode se discutir. Quem é o pai? Né? Mas a mãe ninguém discute. Por quê? A mãe é que gera. A mãe é que gerou por 9 meses. Então, dela, e foi descoberto que todo ser humano, toda a humanidade, toda a raça humana, para você entender, elas vieram de uma mesma mulher. Todo ser humano, independente da raça, da cor, do sexo, eles temos um gênero, né, dentro do nosso DNA que pertence a uma só mulher, Eva. Né? Nós cremos na palavra de Deus. O nosso bom Deus já proporcionou, estou já concluindo, viu, irmãos, rapidamente, antecipadamente para todos nós, uma sua bênção. Está a cada indivíduo escolher entre a bênção e a maldição. Tá vendo? Você sabia que Deus, pela sua infinita misericórdia, deu para cada um de nós um escape para sairmos da maldição e entrarmos na bênção? A Bíblia fala que Deus já preparou um escape antes. Né? Este escape chama-se Jesus Cristo. Deus olhou para este mundo e não viu um justo sequer. Não há um justo sequer. Romanos 3,10, tá vendo? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, a vida eterna, é por Cristo Jesus, nosso Senhor. O ser humano não se salva por mérito próprio, por conhecimento, por oração, por propósito, não. A salvação é gratuita através do sacrifício vicário de Cristo. Mas uma coisa eu quero te dizer muito forte: o céu é na força. Né? A salvação é gratuita. Você recebeu o bilhete para você viajar, mas você tem que estar com ele na mão. É como se você recebesse um bilhete para você ir para Londres. O bilhete foi gratuito. Fala, não tem como pagar, não tem problema não. Tem um bilhete aqui, ó. Mas você tem que pegar esse bilhete, pegar esse ticket e segurar ele até o dia que o trem abrir a porta. Porque se chegar na hora lá do trem, eu perdi o bilhete. Lembra daquelas as virgens loucas e as prudentes, né? Todas elas foi dado o bilhete. Mas quando chegou no dia que o trem ia partir para Londres, eu estou conjecturando dessa maneira para que você possa entender. No dia do arrebatamento, no dia que o noivo chegou, somente 5 tinham bilhetes.
As outras 5 tinham perdido o bilhete, tinha perdido o óleo. Ah, mas... E era todo mundo virgem. Todas tinham compromisso com o rei, né? Mas só que 5 eram loucas e 5 prudentes. Então, o meu convite, o meu conselho para você é: segura esse penhor, segura esse bilhete até o fim. A Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim. A salvação é gratuita, mas você tem que manter a salvação até o dia do arrebatamento. Em nome de Jesus. Então, receba força da parte de Deus. Deus, com seu amor infinito, concedeu-nos uma salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que ele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Falamos sobre isso aqui, ó. Naquela cruz do Calvário, Jesus Cristo levou a nossa maldição. Ele se fez maldição por nós. A nossa maldição devido à nossa transgressão, à nossa iniquidade, caiu sobre ele, e todos os nossos pecados foram pagos pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Concluímos, vendo? Já terminamos praticamente. Olha aqui. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Fala Isaías, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então, pastor, o tema bênção ou maldição. Eu estou te mostrando que Deus, Cristo nos resgatou da maldição. Para a tua vida e para a minha vida, crente, é bênção. É bênção, é salvação, é graça, é libertação, é Espírito Santo, é verdade, é amor. Então, assim, Deus, ele liberou toda a sorte de bênção sobre a tua casa, sobre a tua vida. Agora, o que é que eu posso fazer, pastor? Desfruta desse benefício. Como? Aceitando a graça divina. Quando nós aceitamos que Jesus, na cruz, morreu, se fez maldição por mim, eu estou dizendo: Deus, eu aceitei e eu estou declarando que a minha vida agora é tua. É por isso que você participa da Santa Ceia. A Santa Ceia é um ato profético de fé em memória da morte e da ressurreição de Jesus. Porque Paulo fala que se nós cremos em Cristo somente nesta vida, somos mirados dos homens. Por quê? Porque ele morreu, mas ressuscitou. Porque se ele não ressuscitasse, a nossa fé seria em vão. Nós cremos que o nosso Cristo ressuscitou, foi assiso ao trono e está sentado à destra de Deus Pai. Glória a Deus. Concluímos. O caminho da bênção está aberto e volto a repetir. Depende apenas de você, neste instante. Não endureça o coração, mas deixe Deus operar a sua vida. Arrependa-se de todos os seus pecados, confesse Deus e peça perdão de toda a sua desobediência. Feita até hoje contra Deus, hoje mesmo porta o seu coração. Toque especial que Jesus Cristo diz, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele. Quando arrependemos e pedimos perdão pelos pecados cometidos, aceitamos o convite de Jesus, abrimos a porta do nosso coração, deixamos ele fazer morada na nossa vida. Nós recebemos o perdão de Deus automaticamente. Quebra toda a maldição. Então, aqui já a palavra-chave. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se você está no Espírito, está andando com Deus, e Deus está andando contigo, né? Louvado seja Deus, porque é um relacionar-se, né? A história do resgate da humanidade não é um homem que sobe, não é um homem que se exalta, não. A humanidade foi resgatada por um Deus que se abaixou. Isso é um grande mistério. Como é que pode um Deus excelente em glória se abaixar? Lá em Salmo 113, se eu não me engano, né? Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas e se curva, né? Para ver o que está acontecendo na terra. Do pó levanta o pequeno, do monturo ergue o necessitado, para se assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, e faz da mulher estéril mãe de filhos. Louvado seja Deus. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Tá vendo? Deus, ele falou aqui, através da boca para Isaías, ele apagou as nossas transgressões e não lembra do nosso pecado. Agora faz atenção, Deus jogou no mar do esquecimento. Deus, mas você e eu sabem onde nós caímos. Sabe por quê? Porque o perdão não é amnésia. Eu sei onde eu caí. Eu sei onde eu errei. Você está me entendendo? Então, nessa consciência, nos leva a refletir e a entender todos esses tópicos que nós vemos aqui, que Deus, ele nos dá sempre uma luz. O Espírito Santo sempre nos ilumina quando o pecado bate a porta, e ele bate na porta. Porque Satanás não olha para carga, para caráter, para posição social, posição eclesiástica.
É nível de cultura, não. Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir, mas o Deus que você e eu servimos veio para nos dar vida e abundância, né? Aqui tem uma oração, depois se você quiser fazer, muito abençoada. Conclusão, né? O que nós colocamos aqui, a família permaneça debaixo da graça do Senhor, andando de acordo com a vontade de Deus na sua vida. Não permita que as tentações, lutas, provações do dia a dia possa tirar sua comunhão com Deus. O que a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça em tua vida. A bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Pega esse provérbio aí, ó. Provérbio 10:22. Ah, quero ser abençoado. Quero enriquecer, sim. A bênção do Senhor que enriquece. Enriquece a sua alma, enriquece o seu espírito, te dá gozo para viver, bem-estar pessoal, né? Louvado seja Deus. E vamos orar agora, terminando, para que Deus possa estar, assim, iluminando as nossas vidas. Lembra, terça-feira que vem, quinta oração, e na toda quarta nós teremos o nosso estudo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então, agradecendo. O irmão pode abrir o microfone. Vamos orar rapidamente. Querido Espírito Santo, nós te agradecemos por este momento. Obrigado pela tua palavra, ministrar dos corações, por este estudo. Meu Deus, que possamos assim, ó Pai, através deste alerta no qual tu nos dá, ser blindados pela tua bondade, blindados pelo teu glorioso Espírito, ó Pai. Estende as tuas mãos de bondade, protege assim a tua igreja, Deus, contra todas as ciladas, armadilhas, astutas do inferno. Há poder no teu sangue, Deus, há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus, Pai. Protege o teu povo, protege a tua igreja, ó Pai amado, contra todo engano, todo mal, toda falácia, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que tenta deturpar a nossa fé, ó Pai amado, e o povo que, Pai, possa não perecer, Deus, mas que possa buscar em Ti conhecimento, graça, ó Pai amado, segundo a Tua bondade, segundo o Teu amor, Pai. Queremos abençoar o Teu povo, segundo a Tua palavra, com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, bendito para todos sempre. Digamos juntos, amém e amém. Amém. Deus abençoe esse estudo abençoado, maravilhoso, e os corações possam ser enriquecidos pela palavra de Deus. Amém. Na paz. Fica na Para paz. todos, boa noite. See you next studio, né? Próximo estudo. Amém. Até next